Este é o podcast do Bruxas em Dublin. Somos um grupo de bruxas que moram em Dublin, na Irlanda. Nossa busca é viver uma vida mais feliz, com autoconhecimento e crescimento pessoal pela prática de magia. Com essa série de podcasts, queremos convidar você a dividir com a gente a experiência de estudar, praticar e viver a magia no dia a dia. Vem pra magia! Olá! Vamos falar sobre feitiços! Como fazer os seus próprios feitiços e como planejar eles. Você que está ouvindo a gente, consegue lembrar qual foi o primeiro feitiço que você fez? Para que era esse feitiço? Deu certo? Será que era feitiço mesmo ou era outra técnica mágica que você confundiu com feitiço? Ou será que você ainda não fez nenhum feitiço? Tá só esperando para começar? Eu sou a Bruxa Asgard. Eu sou a Bruxa Lua. Eu sou a Bruxa Agatha. E o tema desse episódio foi sugestão da nossa ouvinte, Nathalie. Para você que acompanha o nosso podcast ou está chegando agora, nós fazemos esse podcast com dedicação e muito carinho por essa grande família bruxa espalhada pelo mundo todo. Mas gravar um podcast com conteúdo legal, editar, promover e fazer todas as outras coisas envolvidas no processo tem um custo. Por isso que, para continuarmos com o podcast e tornar ele cada dia melhor, nós criamos uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. A partir de R$5, você pode mostrar a sua gratidão pelo nosso trabalho e, em troca, assistir às gravações ao vivo, fazer perguntas, ver os bastidores da gravação e ter acesso ao episódio do podcast antes dele ir ao ar. Você ainda recebe um link para participar do nosso grupo de Telegram, onde colocamos dicas e livros e outros materiais de estudo, onde você também pode trocar uma ideia com outras bruxas e bruxos. Quer ajudar a gente? Então vai lá no apoia.se/Bruxas em Dublin, que a gente vai ficar muito feliz de ter você por lá. Vem pra magia! E aí, gente? Acho que antes da gente começar a falar das nossas próprias experiências, né? E aí, uma fonte de referência que eu acho que é universal e todo mundo conhece, todo mundo já deve ter visto. Feitiços no Harry Potter. E aí, o que vocês têm para me dizer disso? Eu trouxe uma lista aqui pra gente comentar e eu olhei para ela assim e eu pensei, olha só, eu vou pegar isso aqui. Eu vou começar a usar de verdade. Por que não, né? Magia do Caos tá aí para apoiar a gente nessas coisas de dizer que nada é, né, off limits, que não tem uma coisa que eu não posso usar e incorporar nas minhas práticas mágicas, desde que eu acredite e desde que, né, seja bem sucedido. Se o importante é o resultado, por que não tentar? Então eu resolvi que a partir de agora eu vou incorporar alguns dos feitiços do Harry Potter nas minhas práticas mágicas e ver onde é que isso dá. O que vocês acham disso? Nossa, se você quiser, eu achei uma lista com todos. Todos. E por ordem alfabética. Nossa! Eu vou te mandar depois. Põe lá no nosso grupo, do Telegram. De apoiadores do Telegram. Pode deixar. O pessoal vai curtir. Nunca pensei nisso, para ser bem sincera. Em usar os feitiços ou colocar isso? Não, de usar os feitiços. Ah, mas por que não? Não, depois que você falou, fiquei olhando assim, falei assim, mas eu não sei ainda, eu não tô conseguindo visualizar isso nas minhas práticas, sabe? Mas nada impede, né? Impede. Vamos estudar o caso. Eu acho que toda vez que eu assisto alguma coisa que tem a ver com magia, algum filme, um seriado, eu sempre fico analisando o que faria sentido, tipo, um feitiço que poderia existir de verdade, ou que fosse útil, né, que teria como criar e utilizar, e outros que não. Então, tipo, eu acho que faz sentido usar alguns feitiços do Harry Potter na tua prática, com certeza. Acho que é sempre válido fazer uma análisezinha, assim, do que funcionaria, do que seria plausível, mesmo que seja representado de uma maneira muito diferente, cheia de efeitos especiais.
nos filmes, às vezes tem coisas que, tipo, sim, o fundamento daquilo faz sentido, entendeu? Então eu acho super legal, acho super válido e é uma ótima ideia, por que não começar a utilizar aqueles que você acha que faz sentido para você? Acho muito legal. Né? Sim, tem uns que parecem ser bem palpáveis, assim, outros não. Outros parecem ser mais aquela coisa que a gente até conversou antes, sabe? Aquela coisa lúdica da magia, assim, de aparecer, sei lá, fazer, por exemplo, o feitiço Lumos, ou Lumos Máxima, que eles usam bastante lá, que é fazer a sua varinha ser capaz de arremessar luz, ou criar luz, né, através da magia. Assim, eu acho isso um pouco impossível com relação à realidade. Para mim, assim, eu não vou conseguir. Eu vejo assim. Mas tem outros que são bem palpáveis, assim. Mesmo o Spectro Patronum, por exemplo, quando eles chamam, né, o patrono deles, é representado sempre por um animal. É como se fosse um animal de poder, se você for ver, né? Na verdade, aquilo lá, na verdade, é um bom exemplo de conjuração, né? Isso. Então, e esse tipo de visualização, ele pode ser feito através de uma meditação, assim, sem problema nenhum. Ai, gente, eu tenho minha teoria aqui, que esse é Lumos, né? Eu tenho minha teoria que dá para usar esse Lumos de um jeito muito fácil. Será? Eu vou lá e eu grito Lumos, e aí eu aperto a tocha do meu celular, a luminária do celular, aponto o celular, você tem um Lumos perfeito, por que não? Sim, mas... Espero que você que tá não na ponta da... Fui falar da lanterna, né, mas... A lanterna do celular, exatamente. Isso. Espero que você que tá ouvindo a gente agora não queira me bater pela piada cretina, tá? Mas eu não podia deixar passar a piada. Mas aí tem vários, né? Tem o... Qual que é o mais famoso mesmo? O Avada Kedavra. Como é que fala? Avada Kedavra. É esse? Isso. Que é um dos feitiços imperdoáveis. Ah, nossa. Ele é imperdoável porque ele mata a gente, né? Exatamente. Ele é qualquer ser vivo, né, na verdade. Ah, tá, ok. Aí tem esse de conjurar o patrono, né, que a gente já falou. Cadê a Aléfia pra falar dessas gente, coisas? Tem um feitiço aqui que chama Erecto. Esse aqui eu não... Sim, calma. Como é que funciona esse negócio? Alguém explica? Não, tá bom. Sim, ele se chama Erecto e aí ele é feito para levantar tendas ou levantar coisas. Barracas. Não, isso, né? Não tem como a gente não pensar bobagem numa hora dessa. O negócio começou a ficar mais interessante do que eu tava pensando até. De repente, aplicar isso aqui numa magia sexual, por que não? Por que não? Por que não, né? Você tá ali com a pessoa e aponta e fala, Erecto! Eu só não sei se vai dar muito certo. Às vezes a pessoa tá meio impedida ali na hora, né? Vai saber. Você pode dar um help. Aí tem outros, por exemplo, tem esse aqui, ó, que é o Expelliarmus. Falei certo? Sim. Que é para você desarmar alguém ou você dar um counter no feitiço de outra pessoa, né? Isso. Esse aqui eu achei bem interessante, gente. Você aprende lá na aula de... Como é que é? Defesa contra artes das trevas. Eu acho que é isso. Eu super usaria esse negócio. Imagina, vocês estão andando na rua, sentiu que alguma coisa esquisita veio em você, você manda um Expelliarmus e beleza. Isso daí tá dentro do mesmo uso que a gente faz de um quase de um escudo de proteção, mas na realidade ele não é só de defesa, né? É de ataque. Ou contra-ataque, no caso, né? Isso, bem lembrado, contra-ataque. Gente, eu já coloquei a lista lá no grupo, tá? Quem tá no grupo no Telegram já tá disponível lá. Obrigada. Aí tem outros vários, né? Assim, a lista é enorme, mas assim, tem uns que eu achei bem interessantes. Tem esse aqui, ó, que é Finite Incantatem, que é para você neutralizar feitiços. Aí tem esse eu achei demais, que é super assim, eu imaginei, é o fofoqueiro dos feitiços, que é Prior Incantato, que é para revelar o último feitiço que foi lançado. Imagina você usar isso num lugar, ou você usar isso numa pessoa. Viagem para Stonehenge? Não, sacanagem. Mas imagina ir para um lugar assim e fazer isso. Aí tem uns que são para congelar alguém vindo na sua direção, que eu já imaginei para você paralisar alguma coisa, né? Impedimenta. Aí tem o obscuro, que é para você cegar um alvo. Sim, tem tantos.
cegar não, é você vendar um alvo, não deixar o alvo te ver, né? Aí tem que é para explodir coisas, daí tem um que é para você fazer um alvo obedecer todos os seus comandos. Esse eu achei demais também, que chama Império. E aí tem um que é para revelar propriedades mágicas ocultas em um objeto, que é Specialis Revelio. Esse aqui eu achei bem útil também. Sei lá, às vezes você quer usar alguma coisa num feitiço ou numa operação, você não tem certeza, e aí você faz uma breve meditação ali, manda esse Specialis Revelio, e aí pede para os poderes mágicos ocultos propriedades mágicas ocultas de uma erva, por exemplo, ou de alguma coisa se revelar para você na meditação. Esse eu achei legal. Tem um também que eu tinha visto aqui, até esqueci de colocar na listinha, que chama Obliviate. Acho que é assim que fala. Ele apaga ou muda a memória da vítima. Isso é legal também, hein? Você faz uma cagada. Perfeito! Aí você fala, acho melhor eu mudar esse negócio aqui que não tá muito certo, pra não ficar mal pra você. Aí pronto, Obliviate. Ou se você quer dar um perdido, né? Tem aquela pessoa que tá pegando o seu pé, você quer dar um perdido na pessoa, manda um desse aí. Pois é. Nossa, ótimo, olha, fazer feitiço de banimento com esse Obliviate aí pra pessoa esquecer que você existe. Aí, ó. Ou até glamour, né? Tipo, no caso de tu meio que usar o feitiço pra pessoa enxergar o que você quer que ela enxergue, não, entende? Tipo, pra ter uma tendência maior pra ela enxergar alguma coisa do teu jeito e não de outro jeito. Eu imagino que deve ter até outro que dê pra usar desse jeito. Eu acho que sim, mas não esse. Porque aí eu entendi o que você quis dizer, Agatha. Mas e vocês, minhas caras parceiras bruxas? Vocês conseguem lembrar da primeira vez que vocês fizeram um feitiço e o que era? Se vocês puderem contar, né? Que às vezes tem coisa que a gente não pode contar. Mas o primeiro feitiço que vocês fizeram, que vocês podem contar sobre, falar sobre ele. O que era e deu certo? Como é que foi? Eu tenho um que eu fiz assim algumas vezes e não foi com a intenção de vou criar o meu próprio feitiço. Foi uma coisa assim, lá atrás, né? Há 84 anos. Quando eu estava começando a estudar sobre bruxaria, aquela coisa toda. Lá, morava com os meus pais ainda, e eu estava desempregada, estava procurando trabalho, e eu não sei, né, o que acontecia comigo, com a minha pessoa, que era um custo achar alguma coisa, assim. Era bem complicado. Complicado assim, né, tipo, eu acho que era uma coisa também, hoje avaliando, podia ser alguma coisa para testar minha paciência, porque eu era muito... eu queria tudo para ontem, assim. Então, eu estava procurando trabalho, não sei o que, não achava. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou fazer um negócio aqui para ver se aparece alguma coisa. E aí eu comecei a juntar todos os elementos que eu sabia que eram para atrair dinheiro, emprego, bens materiais, essas coisas, né? Que eu fui aprendendo durante um tempo, tipo... fazer, por exemplo, durante a lua crescente, então isso já era uma coisa que eu tinha na minha mente, eu vou fazer na lua crescente para, né, fortalecer o negócio, usar a vela amarela, canela de tudo quanto é jeito, tipo óleo essencial, pau de canela, canela em pó, folha de louro, e aí eu lembro que eu peguei também uma folha de papel amarelo e uma pirita, só dinheiro, gente, só pensando no dinheiro, e aí eu fiz um negócio assim, na lua crescente, e aí eu escrevi, montei lá o meu negocinho, eu tinha um caldeirãozinho, né, em casa, e aí eu fiz focando nessa coisa do trabalho mesmo, e aí no papel eu escrevi o que eu queria, né, o emprego que eu queria, o emprego assim, né, eu tava tão desesperada na época que eu não tava focando numa coisa específica, eu só tava, tipo, colocando o que eu gostaria que o meu emprego me proporcionasse. Tipo, o dinheiro, ok, mas também bem-estar no trabalho, que me trouxesse pessoas, o tipo de pessoa que eu gostaria de trabalhar, essas coisas, né, que você vai listando no papelzinho e tal. Aí eu dobrei ele e aí eu passei pelos elementos que eu tinha ali
né? Tipo, deixei com a perita em cima um pouquinho, aí depois eu passei o papel na vela um pouquinho, aí coloquei dentro do caldeirão. No caldeirão, taquei tudo lá, tipo, das canelas, folha de louro, tudo, e taquei fogo, né? Porque eu sou uma pessoa que gosta de tacar fogo nas coisas. Enfim. Gosta de tacar fogo nas coisas. Então, meus feitiços é melhor parte do feitiço. Não, e eu tinha álcool de cereal ainda para dar aquele... Uou! Aí fiz tudo. Depois de um tempo, eu lembro que eu consegui realmente o trabalho. Mas não foi sempre que eu usei esse feitiço e deu certo. Eu lembro que depois eu fiz também, mas foi aquela treta que eu já falei em um outro podcast que a gente falou sobre isso. Magia que deu errado, né? Que na verdade não deu errado, né? Era um negócio que, assim, não era para mim aquele lugar. Porque nesse caso eu tinha usado num lugar específico. Eu não pedi para o universo para ele me mandar um emprego X, entendeu? Então acabou não vindo. Mas foi mais ou menos isso, assim. E aí eu lembro que o que eu fazia era, antes de colocar fogo no negócio todo, eu meio que falava em voz alta o que eu queria, né, o que eu já tinha meio que escrito no papel, mas eu falava, tipo, pedindo a energia para que a lua crescente fortalecesse o meu feitiço. Quando eu colocava fogo, eu pedia para a fumaça levar o meu pedido para o universo, para que eu fosse atendida, não sei o que e tal. E aí, assim, eu fui criando essas coisinhas porque eu achava que não sei, eu me sentia à vontade dessa forma, assim, sabe? Tipo, mesmo o agradecimento, a forma de descartar, foi tudo muito na intuição, assim. Legal. Mas esse foi o primeiro, e depois eu fiz mais algumas vezes, mas eu nunca fui de ficar criando feitiço, não. Eu sou das que vai no livro e vejo o que tá lá, às vezes eu mudo alguma coisa, mas eu não sou de criar o meu próprio. Esse acho que foi o único que eu criei, de fato. Bem legal, bem legal. Você, Agatha? Pois é, o primeiro feitiço que eu lembro de ter feito, e agora? É feitiço ou é ritual? Foi quando eu fiz a minha auto-iniciação. Na realidade, eu e mais uma amiga minha, porque a terceira amiga que tava junto, né? A gente tava em 3 meninas, ela já era bruxa. Então, a gente fez uma iniciação minha e da minha outra amiga, e daí a gente tinha esse clã. E a gente começou a praticar, nós 3. Na realidade, esse feitiço que foi um ritual de auto-iniciação foi... eu digo auto-iniciação porque a gente não seguia nenhuma tradição certinha, nem nada, mas a gente sempre chamou de Wicca naquela época, né? Era meio que um ritual, assim, inspirado no filme do Jovens Bruxas, né? Não foi exatamente assim, a gente não usou sangue no ritual e a gente usou água, eu acho. Foi uma coisa assim, a gente viu um cálice de água, ou foi de suco, eu não lembro, gente. Mas eu lembro que tinha algumas características que, por exemplo, a gente tinha que fincar o atame, no caso a gente usou uma faca, né? Uma faca na terra, depois de fazer todo o ritual, e a gente não podia olhar para trás depois disso. E a gente não olhou. Na realidade, eu nunca voltei para aquele lugar específico. Por alguma coincidência do destino, acabou que eu nem tenho oportunidade de voltar lá. Não era um parque nem nada, é uma propriedade privada. Nossa, tava invadindo a propriedade, bruxa Agatha? Não tava invadindo, eu tinha toda a permissão de estar lá. Mas as pessoas que passassem por lá iam ficar, tipo, sabe, tipo, o que essa faca tá fazendo aqui? Não sei, nunca mais voltei, porque, sei lá, enfim. Mas eu lembro disso. Essa foi a primeira vez que eu fiz conscientemente um feitiço. E eu considero que ali foi meio que assim o meu nascimento dentro da bruxaria, nessa vida, né? Eu acho que nesse caso é mais um ritual do que um feitiço, né? Eu acho que sim. O meu, eu já contei aqui antes, gente, no Magia que Deu Errado, no programa sobre Magia que Deu Errado. O meu foi o feitiço de amarração que eu fiz na intuição, quando eu tinha 15 anos, que eu fiz com um ex-namorado. Mas um que, assim, eu fiz conscientemente, quando eu já estava estudando bruxaria, que aí eu lia, inclusive, no livro, incentivando você a fazer os seus próprios feitiços, né? Fazer os seus próprios rituais e tal, fazer as suas coisas
montar sozinha. E aí eu falei, então tá, vamos experimentar esse negócio. Aí eu pensei, vamos fazer o seguinte, o que eu preciso? É um feitiço para atrair amor. Tá bom. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar uma vela rosa, vou pegar um cristal de quartzo rosa e aí eu vou acender no horário de Vênus, no dia de Vênus. Fiz tudo isso. Aí me programei e foi, na verdade, bem simples até o feitiço. O que eu fiz foi, então vamos experimentar. Vou colocar um prazo, que é para eu saber, né, se deu resultado ou não. Vou colocar um prazo e eu vou especificar as condições do que eu quero. E aí o que eu fiz, ele foi meio que foi um feitiço de atração que eu criei. Eu escrevi a descrição, dei o prazo de quando eu queria que acontecesse, então eu dei um prazo de 15 dias e eu coloquei as descrições do tipo de cara que eu queria atrair para mim. Eu queria atrair um ficante, né? Então eu fui lá, escrevi as condições no papel, no horário de Vênus, tudo mais, fiz todas as coisas, mentalizei, acendi a vela e, se eu não me engano, eu queimei o papelzinho na vela, né? E imaginei a chama realizando as coisas, me trazendo essa pessoa com essas características. E aí esperei, esqueci de sair, esperei. Aí, quando já tava no dia de número 12, eu acho, tava até achando, o negócio não deu certo. Rolou, eu consegui, a pessoa apareceu, se atraiu por mim e rolou. E foi assim, um negócio também que eu te lembro que eu tinha feito com as condições que eu não queria um namorado, eu só queria um ficante. E realmente, a coisa veio nessas características. Foi um cara que eu fiquei aí uns 2 finais de semana e acabou. E foi isso. E foi legal. O cara era legal, era do jeito que eu pedi, assim. Ai, que legal. Só queria dar uns beijos, né? Fez a encomenda apareceu bem certinha, do jeitinho. Foi isso mesmo. Legal. Foi bem falado, só queria dar uns beijos e curtir, e legal. Eu tava sentindo meio sozinha, né? Aí eu aproveitei a situação, falei, vamos ver o que dá. Funcionou. Aí sim. Mas aí, né? Continuando. Afinal de contas, o que a gente pode chamar de feitiço? O que é um feitiço, na verdade? Como é que a gente delimita o que é um feitiço? Eu diria que o jeito mais fácil da gente pensar no que é um feitiço, de fato, é a gente pensar que ele é como se fosse uma receita de bolo. Imagina que você, sei lá, faz uma lista de ingredientes, né? Igual você estava falando, Lua, que você foi lá juntando os ingredientes de acordo com o que você precisava, né? Sim. Acho que foi isso mesmo, porque eu lembro que eu listei tudo como se fosse ingredientes mesmo. Era assim que eu via as coisas. E aí depois você vai lá colocar qual é a forma de usar. Na receita de bolo você tem ingredientes do bolo e você tem o modo de fazer, o passo a passo. E o feitiço é a mesma coisa. Você vai listar os ingredientes, que são os elementos que você vai usar, né? E aí você coloca o modo de fazer, o passo a passo depois. Mas também uma coisa que está presente em feitiço são palavras mágicas carregadas de intenção. E elas são carregadas da intenção com os efeitos desejados por você. Então você pensa qual é o efeito que você quer causar com esse feitiço. E aí, baseado nisso, você vai criar as palavras que você vai falar, né, para colocar o seu feitiço em movimento. E aí, né, se a gente lembrar que existe um ditado popular que fala que as palavras têm poder, é a gente colocando as coisas, o som em movimento, as palavras têm vibração, é vibração de energia. Então, se você também souber puxar a sua emoção, pensando naquilo que você quer alcançar e jogar essa emoção para a vibração das suas palavras, mais poderoso ainda. Que não é só você sair repetindo as palavras igual você, sei lá, repete uma coisa sem sentido. Elas têm que ter sentido e elas têm que ter o peso daquilo que você quer. E aí uma outra coisa também a gente pode pensar que a gente também faz feitiço com símbolos que a gente pode usar para criar alguma coisa, causar algum estado, No caso, se a gente lembrar aí de sigilos, é uma outra forma de a gente fazer também. E aí, de novo, feitiço, ele pode ser uma coisa super simples, que vai desde você... Essa é a forma clássica, né, gente? Toda vez que alguém pensa em... O pessoal por aí que acha que a gente é tudo das galera do mal, todo mundo adora Satã e etc. E não é bem assim, né?
mas que as pessoas pensam que a forma clássica da bruxa é você olhar para alguém, rogar uma praga e apontar o dedo. Porque o dedo é a nossa varinha, né? O dedo indicador, ele é a nossa varinha, por onde a energia sai. Então, imagina você olhar para alguém, falar uma coisa, apontar o dedo. Você está fazendo um feitiço ali. Se você conseguir juntar o seu poder de intenção e você tá alinhada com a emoção, aquilo que você quer, vai que é uma beleza. E aí tem isso, de ser tão simples assim, como pode ser uma coisa bem mais complexa, né? Que nem você criar um mega ritual, e aí dentro deste ritual você executa um feitiço com, sei lá, 10 velas vermelhas, 2 quilos de sal grosso, símbolos enoquianos. Eu tô só jogando um exemplo qualquer, tá, gente? Eu não estudei magia enoquiana, tô só dando um exemplo. É porque magia enoquiana ela é um pouco mais elaborada. Símbolos enoquianos, você chama 3 divindades da antiga Suméria, e aí você usa um castiçal de ouro, e aí você chama os encantamentos lá não sei das quantas. Também é um feitiço, mas tanto um quanto o outro, eles são feitiços do mesmo jeito. Então pode ser só uma frase simples, igual um mantra, como pode ser um sigilo de 72 símbolos desenhados em todo o seu corpo, com a maior complexidade. E se a gente parar para pensar, hoje em dia, magia a forma como a gente usa a palavra magia ou fazer magia, na verdade, é sinônimo de fazer feitiço. Se a gente pensar no final das contas, né? E aí, vocês concordam? O que vocês acham disso? Eu concordo com tudo que tu falou. Acho que, às vezes, é até engraçado, porque tem tanta opção se a gente quer fazer um feitiço, que às vezes a gente tá em casa, a gente, queria fazer pra tal coisa, mas eu não tenho isso, não tenho aquilo. Meu, sei lá, às vezes tu tem um papel e uma caneta, sabe? E tu pode fazer e tu não se dá conta, porque sempre mas aí não tem vela, mas aí não tem não sei o quê. Não é assim, entendeu? Tem tanto jeito, tem tanta alternativa, e uma coisa que eu não lembro quem foi que falou isso uma vez, mas eu sempre lembro disso, assim, que eu acho que é fundamental. A magia tá sempre associada aos povos que nunca tinham muitos recursos. Isso é verdade. Então, para muita gente que não tinha dinheiro para fazer o negócio acontecer, sempre teve a magia. Então, a magia sempre teve ali para dar suporte para quem não tinha outro jeito. Então, se a magia que tu quer praticar ou fazer um feitiço, não é faltando um caldeirão que tu não vai dar jeito, né? Não é faltando o atame que tu não tem um especial, não sei o quê. Não é faltando a varinha. E varinha, né? No chão, no meio da natureza, você consegue. O dedo, né? O dedo. Então, assim, não precisa ir tão longe. Às vezes, tu não vai conseguir fazer o ritual maior, não sei o que. Meu, mas, sabe, eu acho que, assim, antes feito que perfeito. Na realidade, eu acho que fazer uma coisa simples, se tu tem condições, é muito melhor do que não fazer. E isso vai ajudar a afirmar a tua intenção, a aterrar a tua intenção, a fazer o teu inconsciente entender que aquilo ali tem que acontecer, entendeu? Então, eu acho que, nossa, é uma fonte inesgotável. Porque, às vezes, tu não vai precisar nem repetir um feitiço que tu já fez para a mesma coisa. Tu pode descobrir novas formas de fazer. É um campo tão rico. É uma coisa, assim, tipo, próspera, sabe? Eu fico até emocionada, louca. Mas é assim. Eu concordo total. Eu acho, assim, que a diferença é mais com o que você se identifica. Por exemplo, tem gente que gosta de criar esse ambiente, né, de fazer essa coisa ritualística, de ter, assim, o altar com as coisas mais fancy, assim, vamos dizer assim. Agora, tem gente que não se importa com isso, e não vai dar errado por causa disso, porque você não tem aquele negócio. Não é porque você que faz tudo no cálice de prata, porque você quer um cálice de prata no seu ritual, ou você que não tem, mas você faz no copo de requeijão da sua casa, que não vai dar certo. A intenção é a mesma. Isso na verdade, é de acordo com o que você sente, como você se identifica com aquela coisa. Tem gente que é muito mais visual, né? Tem aquela coisa de criar a ambientação, de estar tudo visualmente bonito, né? Esteticamente.
Isso te traz, isso até te dá uma certa força, assim, te impulsiona, né? Isso que eu quero dizer, na verdade. Agora, tem gente que não liga para isso, e que sei lá, um caldeirãozinho lá de, sei lá, uma cumbuquinha de cerâmica, sendo seu caldeirão. Um copinho de requeijão representando o cálice, tá tudo certo. Então, é isso. E aquele negócio do recurso que a Agatha falou, tipo, vai de acordo com o que você pode também. Não fica se limitando, por exemplo, eu sou a pessoa que eu sou muito visual. Eu confesso que taurina, né? Mas taurina. Mas eu sou muito visual, eu sou muito assim do ambiente. Então, assim, se eu tiver um cálice de prata no meu altar, eu vou achar lindo, maravilhoso. Só que se eu não tiver também, meu copinho de requeijão vai servir. Mas posso dar uma sugestão nisso tudo? Diga. Você pode usar o copo de requeijão para conseguir comprar o cálice de prata. Aí. Tudo isso. Pronto. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Assim, onde eu tava querendo chegar é o seguinte, tipo, não se limite a não fazer as coisas porque você não tem a porcaria do cálice de prata, entendeu? Então, mas assim, se tu não tiver o cálice de prata e quiser e fizer questão, usa o copo de requeijão. Sim. Para comprar o cálice de prata. E se não quiser comprar o cálice de prata, usa o copo de requeijão, usa a cumbuquinha, entendeu? Usa aquele bowl de cereal que é top, maravilhoso, que tu começa todos os dias colocando aquele cereal maravilhoso com leite, entendeu? Que te dá aquela prosperidade de energia para tu seguir o teu dia. Usa ele, né? Sim. Então, e aí essa que é a pegada, né? Essa que é a parte legal de a gente se libertar e criar os próprios feitiços. Porque aí você cria com as coisas que você tem à sua disposição, com as coisas que você tem acesso e com as coisas que estão alinhadas a você. Porque não é porque, sei lá, você achou um feitiço. Gente, ó, vamos falar um negócio aqui. Tradição é uma coisa legal de ser mantida, de ser passada para frente. Se não fosse por isso, a gente não ia ter acesso a coisas maravilhosas da bruxaria que a gente tem acesso hoje. Mas, por outro lado, também, né, acho que é importante a gente conhecer a tradição, mas também não ficar presa a ela. Porque, né, às vezes, sei lá, você vai ver um feitiço que era feito, digamos, na antiga Grécia. Aí, de repente, o tal do feitiço usa ramo de oliveira. A gente mora na Irlanda, gente. Onde vocês acham que a gente vai achar oliveira? Aqui na Irlanda. Não vai rolar. Ou, de repente, sei lá, um feitiço, digamos que fosse um feitiço, eu ia falar suco de manga, mas suco de manga a gente acha no mercado. Mas imagina só esse negócio de oliveira. Imagina para você achar tudo bem, eu posso pedir online, talvez, de uma loja. Mas olha só, sabe, eu vou ter que comprar um negócio pela internet, que vai chegar, sabe lá quando... Precisa mesmo? Às vezes você pode fazer com alguma outra coisa equivalente, sabe? E aí por isso que é legal você criar com as suas próprias coisas e com as coisas que você tem acesso. Mas aí, seguindo em frente, essa história de feitiço tem outra coisa que é super clássica e que todo mundo pensa quando pensa na palavra feitiço. Tem que rimar? Eu não rimo nada, não. Eu não tenho esse talento com as palavras. Então, assim, eu, particularmente, faço mais como se fosse uma conversa mesmo. Tipo, eu coloco a minha intenção ali, se eu tiver, sei lá, se eu tiver chamando uma divindade para me ajudar ou qualquer coisa assim, eu vou numa conversa. Assim, olha, por favor, eu preciso disso, não sei o que tal, agradeço, tal. Enfim, mas não faço nada de rima, não. Esse negócio de poema nunca foi a minha praia. Olha, eu também não costumo rimar. E se tem que rimar, eu fiz tudo errado até aqui. E, gente, tudo errado. Se tem que rimar, eu fiz tudo errado. Não é assim. Rima não é uma coisa obrigatória. Não é, tá? Mas eu nunca rimei. Acho legal e acho divertido. Deve ser super legal, assim, fazer alguma coisa com rima. Às vezes que eu fiz, eu não escrevi assim, eu não planejei assim. Mas tava pensando, né? Se um dia, quem sabe, nesse dia muito distante, quem sabe, muito remotamente, né? Eu tiver, sei lá, uma filha que vai dizer, mamãe, eu quero aprender bruxaria. Olha só que orgulhinho. Aí eu vou ensinar tudo pra ela com rima, só pra ficar mais facinho quando ela for pequenininha. Mas se não for isso esse dia, talvez não chegue. Tá tudo bem, vamos lá.
Então, a parte legal de rimar é que os feitiços rimados a gente pode cantar eles também. Essa é uma coisa que eu não tinha parado para pensar. E é uma coisa bem interessante, e aí olha só a cabeça da pessoa, né? Lancei lá, deixei um post no meu blog, Pensamentos Pentagramas. Eu escrevi sobre magia com música. E daí eu falei assim, que eu uso bastante isso de pegar uma música que eu gosto muito e fazer magia com ela, né? E aí ir cantando e jogando intenção e tal. Aí, né, tava eu pensando nessa história de feitiço, eu falei, gente, como eu sou trouxa, eu escrevi um texto inteiro falando disso e não me dei conta que, na verdade, se a gente parar para pensar, a letra de música pode sim ser usada como feitiço. E era só escrever uma frase, letra de música pode ser usada como feitiço. Então, na minha cara, eu não percebi. Eu acho que eu vou voltar lá e vou mexer eu vou mexer no meu texto e acrescentar isso. Mas é outra coisa também, que dá para usar, dá para você transformar isso, né? Mas esse negócio da rima, ele na verdade existe porque a maioria das coisas de tradição de bruxaria, elas vêm da tradição oral. Ninguém escrevia nada, né? Ou quando escrevia, assim, era muito pouco que se escrevia. Então, uma forma de você memorizar o feitiço é usando uma coisa rimada, porque aí a coisa rimada é muito mais fácil de você lembrar e passar para frente do jeito certinho. E um outro porém também é que muita gente acha que se você tem uma coisa rimada é mais fácil de decorar, e aí é menos chance de você ficar lendo na hora que você está fazendo o seu feitiço. Então você é menos chance de você perder a concentração e o foco no que você está fazendo. E mais fácil de você direcionar a intenção se o negócio é rimado. Nossa, é verdade. É verdade. É por isso que, por exemplo, eu, né? Para mim é muito mais fácil decorar uma letra de música do que, sei lá, memorizar o trecho de um livro, por exemplo. Exatamente, palavra por palavra. É isso aí. É por isso. Eu assim, de vez em quando eu tô muito inspirada, eu faço rimado. Mas se não, eu não faço rimado, não, também não. Eu não tinha parado para pensar nesse aspecto do foco, né? É super importante também. Muito é verdade. Legal. E aí esse negócio, essa história do foco, traz a gente para um outro porém também, que é uma outra coisa que eu acho que isso aí, acho que a gente pode culpar a cultura pop, né? E Hollywood, etc. Não sei o que vocês acham disso, mas a história de que toda vez que eu vejo filme mostrando feitiço, tá tudo em latim. Ou a maioria das vezes tá em latim. O que vocês acham? Por que vocês acham que todo mundo logo pensa em latim quando pensa em feitiço? Então, eu acho que vem muito dos filmes e séries que tem o tema bruxaria de alguma forma, né? Desde lá atrás, mas para causar um impacto mesmo, uma coisa meio sabe? Um negócio, meu Deus, que poderoso, sabe? Um negócio meio assim, mas para causar impacto mesmo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo assim do mais próximo da gente, assim, nos dias atuais. Supernatural, por exemplo. Quem assiste Supernatural, todos os feitiços, os banimentos, todas as coisas que eles fazem ali são em latim. Mas é para quê? É porque, nossa, porque é super poderoso? Não, é só para causar impacto em quem tá assistindo. Porque se traduzir pro português, pro inglês, foda-se, entendeu? Vai ser a mesma coisa. Eu acho que sim, acho que o Hollywood tem muita culpa no cartório com essa tradição que seguiram os filmes, muita. né? Muita. Mas eu acho que também tá relacionado a esse negócio de, tipo, magia, a Idade Média, coisas antigas, o que é antigo que eu posso colocar aqui? Latim, aquela língua morta, né? Então, outra coisa, quando tem um filme em inglês, todo mundo fala tudo em inglês, mas aí a magia é em latim. Você não vai entender o que tá querendo dizer aqui, entendeu? A gente entende mais do que os completamente só English speakers, né? Eu tenho um exemplo da semana passada. Vocês assistiram WandaVision? Sim! Vai dar spoiler? Gente, só essa parte que não é um grande spoiler. Tem uma cena em que aparece um... Peraí. Gente, ó... Se você que tá ouvindo a gente é muito neurótica com spoiler, pula um minuto aí do podcast, depois... É só um minutinho. Enfim, para você que não liga, bora com nós. Então, tem essa cena que aparece um coven, eu não vou dar tantos detalhes também assim, mas que as bruxas do coven falam em latim, elas estão realizando lá um feitiço, um negócio,
e elas estão falando em latim. É a mesma coisa, gente. É tipo, nos dias atuais isso ainda acontece. Se você for ver, se eu não me engano, aquela série Charmed, também elas falam algumas coisas em latim. Se eu não me engano. Eu não consigo lembrar agora. Eu acho que elas falam, eu acho que não tudo, eu acho que, se eu não me engano, tem algumas coisas de ritual e de feitiço, assim, que elas falam em inglês mesmo, mas rimado. Sim, todos os feitiços delas são rimados. Mas tem uma outra coisa que elas falam em latim. Eu não sei se apareceu coisas... Porque assim, gente, eu não assisto também a série agora. Eu sou lá das antigas, dos primeiros episódios, das primeiras temporadas, né? Quando aquela mina lá do Barrados Mérito, que eu nunca lembro o nome dela, ela ainda estava lá, entendeu? Antes dela ser expulsa do negócio. Então, assim, eu lembro vagamente isso. Mas outros filmes que a gente já falou, inclusive naquele episódio que a gente fala sobre filmes e séries, tem outros filmes que também abordam dessa forma. Então, eu acho que é bem isso mesmo, para causar um impacto, principalmente, eu não sei se vocês tiveram essa percepção, mas eu tive, assim, principalmente quando a bruxa ou as bruxas são más. Isso acontece bastante. Interessante, hein? E aí elas costumam falar latim. Não sei se vocês tiveram essa percepção também. Nossa, não. Não? Eu me lembro, por exemplo, né? Uma ótima gente, não vou dar spoiler, não. Deixa pra lá. Sim, com certeza. Nossa, mas eu vou começar a prestar atenção agora. Então, mas é o que eu me lembro. Todas as bruxas, assim, do cinema ou das séries que eu já assisti e tem esse lado, né, de vilão, falam os feitiços ou, enfim, tudo em latim. É a mesma, como é que é? O mesmo trope, a mesma versão. Bruxas más falando latim é igual vilões falando inglês com sotaque britânico, né? É a mesma equivalente. Exatamente. E sabe o que eu acho que é engraçado acrescentar ainda nessa parte da nossa discussão? É que o engraçado é que uma das primeiras coisas que eu ouvi falar e que eu aprendi quando estava começando a estudar sobre o assunto é que, ao mesmo tempo que diziam que tu tem que entender tudo que tu tá falando, tipo, não faz sentido tu pegar um feitiço enorme, tipo, longo, que tá tudo em latim e daí tu não entende nada do que tá escrito, né? Eu acho que isso tem a ver também com, tipo, como é que tu vai fazer um feitiço se tu não sabe qual é a intenção que tu tá colocando nele, né? Ao mesmo tempo que isso acontece, um dos primeiros livros que eu lembro de ter comprado de bruxaria chamava O Livro das Sombras. Tá, é tipo um nome muito original. Mas eu não lembro. Mas eu tinha um assim também. Eu acho que tem, com esse nome, tem vários livros de vários autores diferentes. Agora eu não lembro mais de qual que era. Tá? Sim, eu tinha 2 de autores diferentes. Pois é, então, eu sei que tem vários, mas assim, eu lembro especificamente de ter uma parte dele que era um feitiço inteiro em latim. Só que não era com aquelas palavras que, tipo, sei lá, lumos, tu mais ou menos, isso aqui deve ser luz. Tu lê espelharmos, parece que, tipo, isso aqui é expelir alguma coisa. Tu identifica intuitivamente, né? Não sei se é isso, pode ser que eu esteja falando a maior besteira do mundo, né? Cara, vai saber. Mas eram umas palavras que, tipo, não tinha nenhuma palavra parecida em português. Não tinha mesmo. E aí eu fiquei, tipo, caiu esse livro na minha mão e eu não vou conseguir usar nada do que tá aqui, porque eu não entendo uma palavra do que tá escrito. E não sei, tipo, aquele foi um dos primeiros livros que eu comprei e um dos que eu menos usei, assim, no final das contas, porque, sei lá, vai saber. Qualquer dia, agora, com esse Google Tradutor da vida, nossa, eu tô denunciando minha idade muito, gente. Mas, assim, hoje daria pra pegar esse livro e ver assim, o que eu escrevi aqui? Vamos ver. Só para testar. Eu não recomendo muito o Google Tradutor, não, porque eu gosto mais de dizer que ele é Google traidor, porque, nossa, eu já vi cada gafe, assim, com os meus alunos de inglês, que, gente, olha, a coisa fica feia. Não recomendo Google Tradutor para ninguém. Usem dicionários. Pronto, acabou o momento, professora? Voltando. Vem pra magia.
Então, esse negócio do latim, gente, assim, a gente pode culpar bastante Hollywood, né? Porque daí, tudo isso que vocês falaram, que é espetacular, né? Uma coisa assim, o latim tem esse som meio misterioso, meio sei lá o quê. Mas isso aí eu acho que vem muito também dos filmes de terror com exorcismo, com essas coisas desse tipo, que na verdade eles vêm dos exorcismos da vida real. Esse negócio todo aí do latim, ele vem lá da magia medieval, porque tinha muita gente que estudava alquimia lá no século XIV. Aí algumas pessoas começaram a mexer com necromancia, e aí, né, por serem coisas que eram muito restritas, eles mantinham tudo em latim, porque o latim era uma língua que pouca gente usava. Era só o pessoal que tinha um poder aquisitivo maior que conseguia ler e escrever em latim. Então, assim, eles limitavam muito o grupo de pessoas que tinham acesso à informação. E aí, depois, lá no século XV, começou a vir a Inquisição, eles começaram a escrever manual de Inquisição em latim, outros tipos de publicação sobre várias coisas da Inquisição, elas também eram publicadas em grande quantidade em latim, porque aí você restringia de novo o acesso das pessoas àquilo, e aí começou a ser usado em exorcismo, e foi daí que isso popularizou. Mas posso só dar um adendo? Pode. Nessa mesma época, que, tipo, rolava até um certo preconceito, assim, tipo, tu não fala latim, né? Porque... Porque, nossa, imagina, não faz muito tempo assim, as missas, elas eram rezadas em latim, né? Assim, não faz muito tempo, eu digo, na época minha mãe dizia que quando ela era pequena, ela ia na missa, ela não entendia nada que o padre falava, era tudo em latim. Mas isso era uma coisa para separar mesmo, né? Os ricos dos pobres. Porque é só quem tinha acesso à língua que podia... Uma pessoa, sei lá, na era medieval, os camponeses, eles não tinham acesso a isso. Eles não sabiam nem ler e escrever, quanto mais falar latim. Pois é. E aí... e se eu não me engano, que você estava falando dos exorcismos, se eu não me engano, na Igreja Católica, os exorcismos, padres que são exorcistas, né, porque não são todos que são, mas os que são, quando eles realizam o exorcismo, é sempre em latim ainda, nos dias de hoje. Tipo, isso não mudou. Eu acho que sim, e aí esse tipo de coisa, ela meio que criou uma referência para a parte toda ocidente, nossa, né? Toda a magia ocidental, criou essa referência por causa do lado espiritual da Igreja Católica, esse negócio de rezar a missa em latim, exorcismo em latim. E aí, muita gente, igual vocês falaram, muita gente usa isso por causa do ar de misticismo do latim, mas também tem quem defenda que é legal, tem muita bruxa, muito magista por aí, que usa latim, ou às vezes usa o feitiço em outras línguas, como hebraico e outras línguas também diferentes, porque fala que ajuda a dar foco, porque daí você tem que se concentrar tanto no que você está dizendo, que é uma língua meio estranha, que cria foco, mas assim, de um jeito que ajuda a driblar o seu inconsciente. Você não fica de fundo pensando, será que eu estou colocando intenção suficiente ou não? Por você tá focando tanto em falar uma coisa meio estranha para você, que você põe muito mais atenção naquilo, e aí a coisa ganha muito mais poder, porque você põe muito mais concentração naquilo. Que acaba funcionando que tem o sigilo, né? Sigilo? Pra driblar o cérebro pro, tipo, teu inconsciente. É a mesma técnica de driblar. Sim, é a mesma ideia de você driblar o inconsciente para passar um sigilo para ele, mas é buscando um efeito parecido, só que aí com as palavras que você tá dizendo, né? Sim, muito interessante. Eu tenho isso já não tem a ver com feitiço, nada, mas eu tenho uma oração que eu faço para Ganesha, que eu tenho um altar, eu culto o Ganesha já tem um tempinho. E tem uma oração dele, que eu tenho a tradução, eu sei o que significa ali o que eu tô falando, mas a oração toda é em hindi. Que legal! Nossa, que legal! Esse é um ótimo exemplo. É isso mesmo que eu tô falando agora. E assim, o hindi, ele não é uma coisa muito difícil. Como eu já assistia filmes, né? Adoro Bollywood, gente. E o hindi, para mim, ele é uma língua, para mim, muito sonora, sabe? A pessoa tá falando hindi perto de mim, eu não tô entendendo porra nenhuma, mas eu acho lindo aquilo. As músicas, eu ouço músicas em hindi. Então, e não é uma coisa muito difícil de você ler, porque a sonoridade das letras, das sílabas, não são tão diferentes do português. É uma outra coisa só, tipo o R e o H, que em inglês a gente também tem essa diferença.
Mas se você tem algum conhecimento, se você já viu, por exemplo, já prestou atenção nos filmes e tal, você consegue pegar fácil. Então não sai uma coisa assim com a pronúncia tão errada, sabe? É óbvio que você não tá falando, tipo, certinho, porque você não é sua língua nativa, mas dá pra criar mesmo um negócio sei lá, toda uma estrutura, assim, que chama realmente a sua atenção para aquele momento. Deve ser super legal, porque ele deve admirar um esforço extra aí que você está fazendo de estudar uma língua na qual ele é cultuado, provavelmente na sua maioria, né? Tipo, a maioria Tomara. Muito mais. Ganeshinha, muito olha lá, hein? Aumenta muito mais o poder da egrégora que você está trabalhando. Você fazer oração para ele na língua original. Nossa, com certeza. Eu vou colocar essa oração lá no grupo do Telegram. Ah, que legal, já fiquei super curiosa, quero ir lá ver. Vou colocar lá. Eu tenho ela num caderninho, na verdade. Eu vou pegar meu caderninho e aí vou passar para lá. Ah, e mais uma coisa dessa história aí do latim é que né, a gente também esqueceu que não é só a popularização por Hollywood desse negócio de igreja e inquisição e tal, mas muita coisa que a gente ainda vê hoje em dia de magia vem da cultura romana. E os romanos falavam latim, né, gente? Então, tem muita coisa também que sobreviveu. Sim, as dominações, né? Uhum. Sim, verdade. Faz total sentido. E aí, a gente tá aí falando de feitiço, a Lu acabou de falar do caderninho dela. Onde é que a gente guarda os nossos feitiços? Então, né? Na verdade, você pode colocar em vários lugares, assim. Depende, tipo, tem gente que coloca no livro das sombras, tem gente que coloca no grimório, tem gente que cria um caderninho só para feitiço. Então, depende muito. Eles estão espalhados, eu vou confessar que tem um pouco em cada lugar. Cada caderno, porque assim, eu sou a louca da papelaria, eu sou a louca dos cadernos, gente, eu não sei, eu tenho problemas. Mas eu tenho muitos cadernos e eles estão espalhados. E tem um que eu tô assim com muita dó de usar, ele está no plástico. Nossa. E ele tá, tipo, a Spellbook, tá escrito na capa, que é um livro do Harry Potter. Porque quando eu fui lá na Mina Lima, quando eu fui para Londres, aí eu fui na loja da Mina Lima, e aí eles têm essas coisinhas, porque eles criaram, né, toda a identidade visual do Harry Potter. E aí eu comprei esse caderninho, falei assim, vai ser o meu spellbook. Eu nem tirei do plástico ainda, tá lá. Isso é bem comportamento de colecionador, viu? Então, eu sei. Eu tenho um assim também, eu tenho um bem estilo Livro das Sombras e coisa que eu ganhei de aniversário do meu marido, e tá guardado, porque... Eu não tive coragem ainda, mas assim, os meus feitiços eu guardo no que eu chamo de meu livro das sombras, mas livro das sombras leia-se, tá? Um caderno universitário de 10 matérias que eu customizei encapando com tecido de feltro meio cor de vinho, e eu colei o meu pentáculo, que é de metal mesmo, que ficava em cima do meu altar, nele, assim, bonitinho, para ele parecer um livro das sombras. E ali eu tenho tudo guardado desde o dia em que eu comecei a escrever, mas que eu tinha outros cadernos pequenos e coisa assim, eu fui tudo colando. Então, tem partes, assim, que são coladas, tem parte que tá impressa, daí eu colei ali, que não fui eu que escrevi, um texto que eu tive acesso, né, que estava no computador. Tem coisas que tem frases e citações de outros livros que eu achei interessante guardar ali. Tem feitiços que eu fiz e testei, alguns que eu ainda não testei, outros que testei e deu certo, e eu falei, esse aqui eu preciso de ter aqui, porque ele é sempre muito bom de ter aqui, né? De reserva, porque foi bom e eu preciso talvez um dia repetir, então vou deixar aqui. E também algum relato estilo diário, tipo, de como eu tava me sentindo. Por exemplo, eu participei de um segundo clã, de um segundo coven na minha vida, e no dia que eu fiz a minha iniciação, né, a minha dedicação nesse coven, eu tenho ali o relato de como é que eu tava me sentindo naquele dia. E, na realidade, com magia, eu tento deixar tudo no mesmo lugar. Uma curiosidade que eu acho que vale a pena eu acrescentar aqui é que uma vez eu comecei, assim, eu não estava praticando magia naquela época, assim, naquele período, e eu sonhava muito.
Tipo, quando eu não pratico magia, quando eu não faço nenhum feitiço, eu começo a sonhar muito. E muito sonho mágico. Tipo assim, tu não tá praticando no mundo material, vem cá. Vem cá, que não importa, tu não vai dormir hoje, sabe? E aí eu comecei a registrar, porque eu sou uma pessoa que lembra de todos os meus sonhos. Tipo assim, eu acordo e eu lembro, sabe? E às vezes eu fico pensando nele durante um dia inteiro ou 2 dias inteiros até eu conseguir processar tudo que aconteceu. Porque como a gente acorda com despertador, eu sempre sou interrompida num horário muito importante do sonho. E às vezes é um sonho mágico. Eu fico tipo, não, eu tinha que terminar aquilo ali, deixa eu voltar! E eu comecei a registrar, escrever esses registros. E aí eu registrei um sonho, e daí eu fiquei, tipo, muito tempo sem sonhar. Daí eu registrei um segundo sonho que eu tive, e eu fiquei mais tempo ainda sem sonhar. Daí o que eu percebi? Que, tipo, se eu registro os meus sonhos, eu não sonho mais. E se eu não registro, eu lembro de tudo. Eu consigo trabalhar aquilo consciente, inconscientemente, eu consigo mais ou menos entender, tipo, uma mensagem de uma forma mais generalizada, né? Sim, não muito profunda. E então eu tentei fazer esse exercício de ter um diário dos sonhos e coisas assim, e pra mim não rolou. Tinha uma coisa que eu queria colocar a respeito disso, que hoje em dia eu tô vendo bastante gente fazendo online. O livro de feitiços ou o livro das sombras, depende de como você separa, né? Mas estão fazendo bastante online, tipo, usando tablet, sabe? Essas coisas, e colocando na nuvem. Tem muita gente que usa Pinterest, né? É verdade, tem também. No Pinterest. Ou no Tumblr, que eu não costumo usar, mas eu sei que usam bastante. Essa é uma outra opção também, né? Eu sou meio das antigas. Às vezes eu salvo coisas do Instagram, por exemplo, ou às vezes tem material que a gente cria para os posts do Instagram do nosso perfil, né? Do Bruxas em Dublin. E aí eu vou lá depois e eu anoto no meu livro das sombras, porque tem coisa que eu gosto de ter escrita no papel mesmo. Eu também. Né? Adoro um caderno. Já dá falei. para usar offline, então. Eu também gosto de ter um registro, assim, eu sei que um monte de gente hoje em dia usa só o computador e tal, mas eu, pessoalmente, eu acho que faz diferença a escrita com o teu punho, sabe? Tipo, tu usar a caneta e tu tá desenhando, né, com a tinta aquilo ali que tu tá escrevendo. Eu acho que faz uma diferença energética absurda. Mas eu acho que é uma coisa pessoal também, né? Cada um faz do jeito que acaba. Eu concordo, eu acho que hoje em dia não é nem muito isso, eu acho que é mais como você... A sua praticidade. Se você gosta de dedicar o seu tempo para escrever à mão, né? É legal. Eu, por exemplo, eu tenho isso. Eu gosto de escrever à mão, eu gosto de fazer desenho, eu gosto de fazer essas coisas. E eu gosto de ter o caderno, né? É uma coisa minha. Mas tem gente, por exemplo, tem uma bruxa que eu sigo, que eu acho ela bem legal. Não me lembro o nome dela agora, mas eu posso deixar lá o link do Instagram dela, no Telegram também, que ela tem YouTube. Eu vou deixar os dois, o Instagram e o canal do YouTube dela. E ela fez um vídeo só falando sobre isso, de como agora ela só faz o grimório dela, o livro das sombras dela online. E ela mostrou como ela fazia e qual a percepção dela também, né, em cima disso. Como que, pra ela, assim, eu lembro que já tem um tempinho que eu assisti, mas uma das coisas que ela falava muito era da praticidade, de ter, assim, apenas um objeto na mão, você não tem que ficar virando folha para ficar procurando, ela tem lá os comandos, é só buscar o que ela quer procurar e acabou, entendeu? Para ela funciona. O Nuno tá falando aqui na live que ele usa o Evernote para manter os diários dele. Então ele também mantém as coisas online. Aí, tá vendo? É assim, né? Eu acho que assim, hoje tem gente que tem muito mais essa identificação com a tecnologia, com esse tipo de ferramenta, e tem outras pessoas que não, que são das antigas, assim, né? Tipo, gente, né? Asgard. Eu também não sou muito para você ter uma noção, eu já instalei o Evernote para usar como agenda no meu celular, e eu não consigo usar, porque eu preciso ter o papel. O que eu fiz? Eu me identifiquei com o Bullet Journal, porque além de tudo, eu crio a minha agenda, entendeu? O formato, o layout, eu crio tudo. Amiga, mas você é designer de moda, né? Aí é outro nível. Outro nível. Se você for ver os desenhos que eu tento fazer no meu livro das sombras, nossa. Ai, mas o meu tá melhorando, porque eu parei de desenhar. Tem isso. Quando você não pratica, quando você vai pegar de novo no papel, fica tudo um cocô. Vamos ser bem sinceros.
E eu tô bem, como é que fala? Eu tô bem orgulhosa do meu bullet journal desse mês, porque eu fiz com o tema de folhagem e florzinhas e não sei o quê, por causa da primavera, né? Tá chegando. Pelo menos aqui no hemisfério norte tá chegando. E ficou bem bonitinho. Eu achava que ia sair todo cagado. Ficou bem bonitinho. Legal. Mas voltando aqui para a parte dos feitiços, né? Na opinião de vocês, quais são as informações importantes que toda bruxa deve ter antes de criar o seu próprio feitiço? Eu acho que depende da tradição que você segue e o tipo de bruxaria que pratica. Isso que você falou antes, Lua, no comecinho do episódio, que tem que ser o que está alinhado com você. Eu acho que isso é muito importante. Coisas que estão alinhadas com você, que você acha que você se identifica com elas, e também essas coisas estarem ligadas à energia que vai ajudar você a alcançar o objetivo do feitiço. Vocês, o que vocês acham? Eu acho que isso é o primordial. Assim, se você não se identifica, vamos supor, tá, gente? Não com essa questão de você criar o seu próprio feitiço, mas de você pegar um feitiço pronto e você falar assim, vou fazer porque é o que eu tô precisando no momento. Vamos supor, no meu caso lá, que eu fiz o feitiço para emprego. Você tá querendo arrumar um emprego, você pega um feitiço pronto para fazer. Se tem elementos ali com os quais você não se identifica, você não vai conseguir alinhar a energia direito. Tipo, alguma coisa vai te incomodar e vai fazer, tipo, é como se Vamos imaginar, assim, que na hora que você tá fazendo o feitiço, sua energia tá uma linha reta, tá? Se tem alguma coisa que vai te incomodar ali, ela não vai ficar reta, ela vai ficar fazendo assim, e tendo picos. E vai tirar sua atenção de alguma forma, uma hora ou outra. E você não vai conseguir se focar 100% ali. Pode ser que você foque 90%, porque aquilo lá é uma coisa pequena, mas que te incomodou? Pode ser, mas você não vai focar 100%. Então, assim, acho que o primordial é você se sentir à vontade com aquilo. Eu poderia até dar um exemplo aqui, mas não tá me vindo nada na cabeça agora com relação a... vamos supor que no feitiço você tenha que usar uma erva X. Sei lá, arruda. Mas eu odeio arruda. E a arruda, não sei, eu não gosto do cheiro, não gosto, aquilo vai impregnar minha casa, não sei. Mas ali tá falando que eu tenho que usar? Então, se aquilo vai te incomodar, de alguma forma, não usa uma coisa equivalente. E aquele negócio também do ambiente, se você gosta de uma coisa mais clean, aquilo vai te impulsionar de alguma forma, a mesma coisa. Então, assim, você tem que ter mesmo acho que essa é a principal. E a outra parte também que eu acho primordial é você ter na sua mente tudo o que você vai precisar para equilibrar a energia naquela hora. Que nem, vou usar o meu exemplo mais uma vez que eu dei no começo. Como eu queria para emprego, então eu peguei todos os elementos que eu sabia que era para isso, que era para esse foco, e eu peguei tudo e usei ali naquela hora. Você falou do boy lá que você queria dar uns beijinhos. Você pegou um quartzo rosa, uma vela rosa. Então, assim, são esses elementos, eles têm que se conversar. E aquilo tem que fazer algum sentido para você também. Eu acho que isso é o principal. Eu, geralmente, assim, eu acho que eu sou mais eclética. Eu não tenho, tipo, nenhuma tradição, assim, que eu siga. Então, específica. E eu, às vezes, me dá curiosidade, eu vou pesquisar sobre o que tu imaginar, né? Tipo, mas nessa eu tô com você. Eu também não sigo nada muito específico, não. E daí, o que eu faço? Vamos dizer, eu quero um feitiço, sei lá, para me dar uma ajuda financeira, tá? Eu pesquiso bastante. Eu quero encontrar aí uns 3, 4, 5, 6 feitiços. E aí, vamos dizer que é a primeira vez que eu tô fazendo isso também, porque, agora eu já sei mais ou menos qual é a energia de cada erva, coisa assim. Claro, a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Mas vamos dizer que, sei lá, eu esteja bem no começo, sei lá, quero uma ideia de um feitiço para conseguir me ajudar financeiramente. Eu pesquiso aí uns 4, 5, 6 feitiços e vejo, tipo, qual é a essência deles. O que eles têm em comum, o que vai fazer eles darem certo. Qual erva que é mais utilizada na maioria deles. Ainda assim, se eu não tiver alguma delas, tipo, vou ver o que eu tenho mais de próximo disso. E aí, eu gosto de criar um feitiço próprio meu, inspirado naqueles. Claro que se eu ver um feitiço que eu tenho 100% dos ingredientes,
lá, tudo assim, ou que eu não tenho, mas que ali no mercado eu posso ir comprar, né? Por que não? Aí, ótimo, perfeito, beleza, é isso aí. Mas eu não vou me restringir, tipo, a não fazer um feitiço por causa disso, sabe? E uma das últimas vezes também, o que eu fiz foi assim, por exemplo, quero fazer tal feitiço, vamos ver o que eu posso ter disponível na minha casa que tem a ver com isso. E eu peguei tudo. Gente, ficou uma coisa absurda, porque ficou com 500 mil ingredientes. Eu falei, eu vou fazer uma experiência, porque eu não quero uma possibilidade mínima disso que der errado. Vai dar certo, com certeza. Eu quero pegar todas as forças do universo que eu consiga, entendeu? E ficou um negócio muito absurdo, assim, porque até todos os ingredientes, imagina, todos os símbolos que eu lembrei, tudo. Então, sei lá, é só um jeito, assim. Mas eu acho que isso daí funciona bastante pra quem tá começando, assim, de pegar e vendo, tipo, qual é o padrão de cada feitiço. Geralmente, para que cada erva também é usada, né? Que tipo de energia que a erva vai ter, né? Porque tem umas que são mais atrativas, tem outras que são mais de repelir, né? Uma vai servir mais para banimento, outra vai servir mais para prosperidade financeira, abundância, outra vai ser mais especificamente para amor, outras vão ajudar a potencializar. E aí, depois que tu vai ver, vai ter um padrão. Aquela erva sempre vai estar presente na maioria dos feitiços que tu vê para cada finalidade. E daí eu acho que ajuda. E também outra dica que eu posso dar também é aquela coisa da vela branca e do cristal transparente, né? Tipo, até para fazer substituição existe meio que uma receita, vamos dizer assim, ou dicas, né, que a gente pode Os nossos coringas, né? Exato. Então, eu acho que é isso, basicamente. E aí uma coisa para você que está ouvindo a gente ter em mente, né? Então é você pensar os seus ingredientes, as palavras que você vai usar, e aí as palavras que você vai usar, elas têm que refletir aquilo que você quer. É bom delimitar o máximo possível. Às vezes é bom deixar um pouco aberto, mas assim, às vezes é bom a gente delimitar um pouco também para mostrar que a gente tem certeza e claro que a gente quer, né? O dia e a hora também pode influenciar, se você quiser trabalhar com... Muita gente trabalha com magia planetária, que são a influência dos planetas, as energias dos dias da semana. As horas também, existem tabelas por aí sobre isso. As fases da lua, tem muita gente que trabalha com a fase da lua também, né? Eu sou uma que trabalho bastante usando as fases da lua. Eu acho que intensifica, parece, a sua intenção ali. E aí também tem aquela parte de pensar que se você vai trabalhar com a energia de deidades ou de outros seres mágicos envolvidos, né? Que tem isso também a ser levado em consideração. Mas tem uma coisa que a gente ainda não falou e que é tão importante quanto. Vocês fazem planejamento para feitiço? Eu faço porque já aconteceu várias vezes, assim, comigo. Na verdade, assim, resumindo, eu tive que aprender na marra, que é importante fazer isso. Porque pode te atrapalhar na hora que você tá fazendo o feitiço. Tipo, quando você tá concluindo ele ali, pode dar uma merda. Então, eu geralmente faço uma listinha com todos os ingredientes que eu vou usar, todos os instrumentos que eu vou usar. Aí, depois disso, eu separo tudo, deixo tudo na mão, e aí eu ainda repasso, eu passo para o papel, basicamente, tudo que eu vou fazer durante, para não esquecer de nada, porque já aconteceu muito comigo, de, na hora, eu esquecer, por exemplo, um item importante, por exemplo, de eu levar papel, esquecer a caneta. Aí eu tenho que sair dali. Ai, que coisa, que nervoso. Imagina, você tá no meio do negócio todo, você fala, putz, vou escrever com o quê? Sim, aí que você faz, exatamente. Morde o dedo e escreve com sangue? Não, tô brincando, gente. Não, isso não seria uma opção para mim. Mas beleza. Mas o que aconteceu foi eu levantei, eu fui atrás da caneta, mas assim, eu já sabia que o meu foco ali já tinha se perdido, entendeu? O que eu fiz foi levar aquilo até o final, eu fiz, e depois eu fiz de novo, porque eu levei aquilo como um ensaio, vamos dizer assim, porque não rolou
Aí eu tive que fazer de novo, porque assim, não dá para você preparar tudo e você esquecer alguma coisa na metade. Por exemplo, já aconteceu de eu separar todas as coisas e eu preciso, sei lá, no meu feitiço ou no meu ritual, que seja, tá, gente? Pode ser para ritual também. Mas eu chamar uma divindade e eu preparar, falei assim, não, vou fazer ter como é que fala? Uma dedicação à divindade já separadinha para eu poder ler ali na hora e esquecer o papel, tipo, na hora que eu vejo, cadê? Ou no celular. Eu já fiz isso, eu falei assim, tudo bem, eu vou deixar aqui no celular, vou deixar ligadinho, tá ali, eu pego e só leio na hora, tipo, né, entou lá. Cadê meu celular? Eu não tinha levado comigo. Aí eu tive que sair, pegar, sabe? Então, assim, eu faço isso porque eu já penei algumas vezes com isso. Então, eu faço a listinha, faço mais ou menos lá um roteiro do que eu vou seguir ali para poder concluir, para não me perder. Porque é complicado. Quando isso acontece, a energia cai, o foco cai e você acaba se sabotando também, assim, porra, mas por que eu não lembrei de tudo, sabe? Então, assim, tudo atrapalha. O que eu, depois de ter, também várias vezes já aconteceu comigo, de eu estar no meio do feitiço, e daí, ou do ritual, meu, cadê um dos ingredientes, sabe? Algumas vezes, né? E o que ultimamente eu tenho tomado bastante cuidado é que eu reservo um tempo. Primeiro, eu reservo um tempo especialmente para separar os ingredientes e para colocar eles dentro de onde eu vou abrir o círculo. Então, eu tenho tempo dedicado só para isso. E depois que os ingredientes estão lá, eu acho que eu checo umas 2 ou 3 vezes, sabe? Só para ter certeza. Outra coisa também. Eu disse que eu escrevo, que eu gosto de ter escrito no meu livro das sombras. Eu gosto dessa prática de escrever ali. Mas eu uso muito o celular. E hoje em dia eu deixo ele dentro do círculo. Que eu não vou deixar a internet ligada, não vou deixar nada disso. Mas eu sei que caso precise... É uma coisa que me dá bastante segurança de deixar. Eu tenho isso também. Eu tenho feito isso. Um registro ali, porque, por exemplo, ali é mais difícil. Porque vai dizer, imagina se tu esquece de alguma coisa que tá escrito, sabe? Tipo, alguma coisa que tu tem que falar, né? Tipo, tendo o celular ali dentro já é uma coisa que ajuda bastante. Sim, eu acho que na hora, só concluindo não, na verdade acrescentando o que você tá falando, Agatha, eu acho que você deve pensar a mesma coisa que eu tenho pensado agora, tipo, que tudo bem você ter que consultar alguma coisa na hora, porque, sei lá, você acabou esquecendo mesmo, você não conseguiu decorar, mas tá ali na sua mão, tá ali, tá fácil para você. Sim. Então isso não vai te atrapalhar, mas se tiver que levantar para pegar, já era. Eu acho que eu nunca, de lembrar, assim, eu não lembro de nenhum feitiço, nenhum ritual que eu tenha feito sem uma anotação junto. Tá, ok, pode ser que algum dia eu tenha esquecido a anotação. Mas, tipo, nunca foi minha intenção ficar dentro do círculo sem uma anotação do ritual que eu faço. Principalmente quando a gente tá fazendo uma coisa que é um pouquinho mais elaborada, né? Porque, querendo ou não, tipo, pelo menos quando eu comecei a minha prática, era bem ritualística, assim, bastante. De ter, tipo, um altar montadinho, bonitinho, tem que estar tudo organizadinho e não sei mais o que. Eu já tô mais desapegada hoje. Assim, depende, né? Óbvio que se eu tiver tudo para deixar uma coisa linda, maravilhosa, óbvio que sim. Isso daí tudo vai te impulsionar, vai te ajudar pra caramba aí. Mas, não sei, eu acho que... Planejamento eu faço... Basicamente isso que vocês estavam falando. Será que eu checo? Eu não sei se eu checo tantas vezes assim. Acho que eu não checo tantas vezes assim, não, as coisas que eu vou usar. Dependendo da situação, eu às vezes nem anoto. Eu pego as coisas e eu vou olhando assim, tá, tem o que eu preciso aqui? Tá, eu preciso desse. Aí eu vou buscando, eu junto tudo. Sim, tem que separar um tempo antes para você pegar, juntar as coisas que você vai usar e colocar elas no lugar, porque se você sair e fizer tudo correndo, você vai esquecer alguma coisa assim. Você vai lembrar num momento assim muito infeliz. Que aí vai tirar sua concentração. Isso vai acontecer. Mas
depende, né? Esse negócio do planejamento, eu acho que depende muito do quanto você quer ser metódica e o quanto você quer ser organizada ao extremo. Eu já vi bruxas que, assim, olha o calendário do ano e vê, olha, vai ter lua X, a conjuntura do Saturno com o Plutão, com a lua no quarto crescente, no dia X, e eu vou fazer esse feitiço grande nesse dia, porque é um dia de muito poder. Ou, sei lá, às vezes você programar que você quer pegar a energia de um sabá e usar, fazer alguma coisa naquele sabá. Ou então você saber que vai ter a lua a lua cheia em, sei lá, a lua cheia em Gêmeos e eu quero usar essa energia, então eu vou fazer esse negócio. Aí você tem que fazer um planejamento adiantado, né? E aí ver se você vai criar o feitiço também, saber qual é a energia que você vai querer trabalhar, porque às vezes você precisa conseguir ingredientes que você não tem à sua disposição. Você vai ter que pedir pela internet, ou você vai ter que ir no mercado X, porque é só lá que vende esse negócio que você quer. Aí, se é um negócio mais elaborado, sim, vamos fazer um planejamento com antecedência. E, né, sempre que você puder, quanto mais elementos convergentes para aquilo que você quer conseguir, você colocar naquilo, mais chance de você ter sucesso, né? Mas aí, às vezes, sei lá, isso é uma coisa que você tem que fazer na emergência, né? Qualquer lua serve, qualquer hora serve, qualquer erva que você tem na sua cozinha serve. Então, você pode se pegar numa situação dessa também. Aí é um mínimo de planejamento e vai muito dessa de você pensar, o que eu tenho que juntar que eu preciso? Faz igual a listinha de mercado mesmo, né? Faz a listinha lá e fala assim, peguei esse, vambora. É o que eu faço, eu dou um tique. Tudo que tá lá. É super válido também. Nessas horas, o seu planejamento não vai ter muito segredo. Então, depende do quanto é complexo e, né, o quanto as coisas estão à sua disposição. Mas ou dá pra fazer que nem eu fiz a última vez. Deixa eu ver aqui para esse feitiço kit, ingrediente, o que eu tenho em casa que eu posso usar como ingrediente? Isso, aquilo. O que posso acrescentar aqui? Tal coisa. Tem algum tipo... Que tipo de vela é melhor que eu tenho em casa para fazer isso? Tal vela. O seu planejamento vai ser... e outra coisa do planejamento que aí tem que ter é você separar, você mais ou menos calcular quanto tempo você vai precisar para fazer aquilo e o ambiente que você vai ter disponível, né? Porque eu não sei se você que está ouvindo a gente divide casa com outras pessoas, mora com família, sei lá, às vezes mora aí do lado de alguma igreja evangélica onde chega uma hora que o pastor começa a gritar com os fiéis todo dia, aquela hora. Você tem que planejar também o horário que você vai fazer para você não, né, poder ter concentração, poder estar relaxado, saber que não vai ter, sei lá, não vai ter que sair correndo daqui meia hora para ir buscar alguém em algum lugar, ou sair para um compromisso. Bom, hoje em dia ninguém deve estar saindo para fazer compromisso, né? Mas, sei lá. Esperamos que não é mesmo? A gente espera que não, né, pessoal? Você que tá ouvindo a gente aí, respeita a quarentena, caramba! Respeita a quarentena! Bem difícil, viu? Mas enfim, tem essas coisas que você tem que planejar também, né? Mais ou menos o tempo que vai levar, não vai ser incomodada, essas coisas todas que é bom planejar. Sim, eu acho que o planejamento também é muito válido para as pessoas que realmente se conhecem e sabem que se não fizer uma listinha, pelo menos, que auxilie ali, para você se organizar. Por exemplo, para quem é muito avoado, para quem já tem esse negócio de desorganização. Eu, por exemplo, eu sou muito avoada, muito. Então, assim, eu esqueço muito das coisas muito fácil. Tipo, enfim, eu não sei, gente. Eu não sei o que tem no meu mapa ali, não sei. Eu só sei que eu sou assim. Então, eu preciso realmente fazer, porque senão eu vou esquecer. Então, hoje, depois de tomar no cu várias vezes, vamos falar o português, claro, com isso, de passar por esse tipo de situação, eu aprendi que não. Eu sou muito avoada, então eu tenho que realmente sentar e ver o que eu vou precisar, o que eu vou fazer, porque senão alguma coisa vai sair do meu controle, ele alguma coisa vai falhar. Então, por eu me conhecer bem hoje com relação a isso, eu preciso planejar antes o que eu vou fazer, porque senão pode acabar dando errado. E aí? E se der errado, o que faz?
Então, é como eu já falei, tipo, já aconteceu comigo algumas vezes e eu fui até o final. Eu terminei o que eu tinha que o que eu me propus a fazer ali, só que eu tive que fazer de novo depois. Então, eu meio que já, assim, eu levei aquilo como um ensaio para o que eu fosse fazer não sair errado da próxima, sabe? Então, foi basicamente isso. Eu fui até o final porque, assim, eu acho que só teve uma vez que eu fiquei tão puta com o negócio que tinha acontecido, porque assim, eu tinha preparado todas as coisas, não sei o quê, e aí, tipo, eu tinha esquecido, tipo, várias coisas, eu não tinha levado a caneta, eu não tinha levado o fósforo pra acender a vela, eu falei assim, mano, eu vou fazer o quê aqui então? Caceta. Aí eu peguei, eu levantei e fui, sei lá, falei assim, não, outra hora eu faço. Aí peguei, desmontei tudo, mas geralmente quando eu tenho um negócio e eu sei aonde tá, e aí eu vou e é uma coisa só, aí eu pego, faço, aí depois eu penso assim, tá bom. Na próxima lua eu vejo isso, ou sei lá, se tiver na mesma ali ainda, eu faço, amanhã eu faço de novo, e por aí vai. Eu já saí do círculo algumas vezes pra buscar coisa que faltou. E tem feitiços que eu acho que não deram certo, e aí eu fiquei, cara, sei lá, eu acho que ainda não tá na hora disso acontecer, sabe? Porque assim, quando eu vou fazer, eu sei que vai ser super maçante e cansativo. Sempre é, pra mim, assim, fazer um feitiço justamente por causa desse tipo de coisa, sabe? Tipo, demanda muito ingrediente, demanda muito tempo e dedicação e concentração. Então, não é uma coisa que eu vou fazer rapidinho aqui, sabe? Então, óbvio, né, que já aconteceu de, sei lá, de ter dado errado e tal. Eu lembro que na época que eu participava desse Coven, que era o primeiro que eu tive, assim, com essas minhas amigas, eu lembro que uma delas conseguia fazer. Ela dizia que tinha uma técnica de abrir o círculo para não dispersar essa energia. E eu lembro que ela conseguia fazer isso. Só que, assim, eu não lembro de ter aprendido isso direito. Então, tipo, sei lá, eu sozinha eu tento imitar o que ela fez ou fazia, mas eu não sei até hoje, assim, se deu muito certo ou não. E, cara, sei lá, dependendo do que tu tá fazendo, do horário que tu tá fazendo e né, de quais são os ingredientes que tu precisa e qual foi o ingrediente que faltou. Eu já fiz até o final e paciência, vamos colocar mais intenção e mais energia em tudo que eu tenho aqui agora e vai ser assim mesmo que eu vou fazer. É o jeito. Já aconteceu de às vezes esquecer coisa ou, sei lá, tô lá fazendo sal negro e esqueci de deixar um guardanapo para limpar a mão e aí eu vou fazer outras coisas depois que eu fiz o sal negro e aí a sua mão tá cheia de carvão e aí tudo que você for encostar vai encher de carvão. Aí eu dei um se vira nos 30 assim, eu tirei a meia que eu tava usando, eu limpei minha mão na meia para poder liberar minha mão, mas aquela hora que você fala assim, putz, que droga, né? Mas eu peguei e limpei a mão na meia e eu falei, tá, agora eu continuo. Eu consegui voltar da pequena irritação que eu tive de com o que eu faço agora, como é que eu resolvo isso. Mas dependendo da situação, vai até o final, mas assim, se for uma coisa que você se sente que realmente dispersou muito, começa de novo. Pega o negócio que tava faltando, começa de novo. Se o negócio te deixou, né, igual a Lu tava falando, deixou num nível assim que você realmente saiu muito da faixa vibratória que você queria e tá vendo que não vai voltar, aí sim, para e faz outro dia. Mas dependendo como for, pega o negócio, começa de novo. Que engraçado, a última vez isso aconteceu exatamente a mesma coisa comigo. Foi tipo, eu precisava de um paninho pra limpar a mão e eu esqueci fora. Eu tipo, não acredito. Eu tenho tudo aqui, só faltou um negócio pra limpar a mão. Tipo, é sempre assim, tipo, não é pro feitiço dar certo que tu precisa daquilo ali, entendeu? É só pra tua mão não ficar, lambuzada. Ou vai lá e suja todas as outras coisas que você vai usar e paciência, depois que você terminar o negócio, vai lá e limpa, mas... Só que o que aconteceu da última vez é que, tipo, eu tava imaginando o círculo bem no limite, assim, tipo, o negócio tava ali, sabe? Daí eu vou considerar que isso aqui tá dentro do meu círculo, porque, sei lá, eu acho que foi isso, assim. Eu conheço gente que faz, dependendo do que vai fazer, faz as coisas sem círculo também, aí é uma questão de opção, de escolha, né? E também do tamanho da coisa que você vai fazer também, tem isso também, né? Mas aí, mais alguma coisa que vocês querem acrescentar sobre os feitiços? Uma coisa que eu tava pensando aqui agora, pra você que tá ouvindo a gente, se você estiver começando, tal, né, ainda tiver meio na dúvida, uma coisa legal de fazer né, quando você for criar seus próprios feitiços, começa com coisa mais simples,
coisas pequenas, né? Mais simples, com menos ingredientes. E aí, conforme você for testando, gostando, vai anotando os que você gostar, né? Igual a gente falou aqui, que a gente já fez alguns e colocou. Vai fazendo isso e aí depois você vai aumentando para coisas mais complexas. Mas comece na coisa simples, a hora que você pegar confiança e se sentir mais confortável, aí vai expandindo para coisas mais complexas. Ou não, ou fica só na coisa simples. Aprende a fazer um negócio muito simples, super bem feito. É muito mais efetivo que um monte de parafernália, né? Ah, sim, eu super concordo. Assim, acho que para começar, o básico que você tem que ter é conhecimento sobre algumas coisas que você vai precisar ali na hora. Como a gente falou mais para o começo e até na metade do podcast, é como se fosse uma receita mesmo, né? Então, mas tudo tem que se conversar, tipo, não adianta você pegar, tipo, eu vou fazer, sei lá, eu tô precisando de harmonia na minha casa, mas, sei lá, vou ver o que eu tenho na despensa, eu tenho pimenta lá e tacar o negócio da pimenta no negócio. A harmonia você não vai trazer, tipo, então você tem que saber um pouco do que você tá fazendo, do que você quer. Primeiro você tem que estar focado, assim, tá muito claro para você o que você quer e para que você quer desenvolver aquele feitiço, qual a finalidade dele. Depois disso, você elaborar os ingredientes que você vai precisar e que conversem com a energia que você está desejando. Isso é o mínimo. Quando eu fiz aquele lá para emprego, que eu peguei tudo de canela, folha de louro, não sei o que tal, não foi assim, porque eu não peguei isso de um vasto conhecimento. Eu estava começando, eu não tinha nem lido muita coisa ainda. Foi, assim, coisas que durante o meu processo de conhecimento e de muito do boca a boca também, porque tem coisas ali que não foi lendo em livro de magia que eu fiquei sabendo, por exemplo, a pirita. Não sei quem foi, não sei se foi a minha mãe que falou, compra uma dessa porque é bom para atrair dinheiro, sabe um negócio assim? Então, o negócio da vela amarela, porque a cor amarela é a cor da prosperidade, né? Atrai dinheiro também, trabalho, não sei o quê. Então, assim, são as coisinhas que você vai pegando, né, e juntando esse conhecimento. Você não precisa ser a foda das ervas, a fodona dos cristais para poder fazer muita coisa. E precisa também ter, tipo, seguir a sua intuição. Quando eu acho que muito do que me forçou a fazer aquele feitiço lá que eu falei, que eu mencionei aqui, foi muito da minha intuição. Foi assim, não é que eu parei um dia e falei assim, vou desenvolver um feitiço, deixa eu passar aqui no negócio. Tipo, foi muito assim, eu preciso fazer, deixa eu ver. Vou e fui catando as coisas que eu tinha em casa, que se conversavam ali, falei assim, vou fazer e acabou. E é isso. Então, segue a sua intuição. Se você não confia em você. Muitas vezes você tá certa e você não sabe. Ótimo conselho. Muito bom conselho. Então é isso. Para vocês que estão ouvindo, vai lá, galera. Saiam, criem os seus próprios feitiços. Façam muitos feitiços. Nem que seja assim, uma coisa bem simplesinha, mas vai lá agora, pega alguma coisa, nem que seja pequenininha, alguma coisa que você quer que muda no seu dia ou na sua vida, vai lá e faz um feitiço você. A sensação de você fazer uma coisa por você mesma é maravilhosa e é empoderadora. Então vai lá e desperta esse poder e sai aí criando e fazendo seus próprios feitiços. Eu sou a Bruxa Asgard. Eu sou a Bruxa Lua. Eu sou a Bruxa Ágata. E esse foi o nosso podcast. Muito obrigada por ter nos ouvido. Siga a gente no Instagram, no Bruxas em Dublin, e deixe o seu comentário. O que você achou desse podcast? Lá você também encontra materiais extras que complementam os nossos programas. Você também pode deixar sugestões de tópicos para os próximos podcasts. Até a próxima! Vem pra magia!